chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei iam pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino. E lá descansaram. Somente até aqui, oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai de graça e misericórdia, nós agradecemos a Ti pelo privilégio e a oportunidade que temos de adorar o Teu nome, de poder Te glorificar, poder ministrar a sua palavra. Traz a nossa mente cativa ao Evangelho de Jesus Cristo nessa hora. E ministre, Senhor, aos nossos corações a Tua palavra, como uma semente que é plantada em terra fértil. Que a Sua palavra possa produzir frutos em nós. Que o nosso coração e a nossa mente estejam nessa hora totalmente voltados a Ti, Senhor, para aquilo que Tu quer fazer e realizar em nós e a partir de nós. A palavra é Tua e esse povo é Teu. Faça segundo o Seu querer e a Sua vontade. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Essa história, ela tem pelo menos 4 personagens principais. Ela tem Saul, Davi, Absalão e Simei. Para nós entendermos um pouco o que nós lemos, o que nós acabamos de ler, a gente precisa voltar um pouco à história. A gente precisa visitar a história de Saul, ou uma parte da história de Saul. O primeiro rei de Israel, segundo o coração do povo de Israel, não segundo o coração de Deus. Quem é Saul? Saul é um rei precipitado, inseguro e ciumento. Por causa desse ciúme de Saul contra Davi, ele conseguia ir do céu ao inferno muito rápido. Você já viu pessoas que, na mesma proporção que ama, odeia? Ela te ama muito, mas algo aconteceu nesse percalço e esse amor se transformou em ódio muito rápido. Temperamental. Saul é esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. Por que isso acontece? Você conhece a história, mas deixa eu te lembrar de alguns pontos importantes para nós. De que quando Davi ele se dispõe a lutar contra Golias, e só um garoto de recados, que ele foi levar recados e encomenda do seu pai Jessé até o fronte de batalha. E lá ele fica indignado quando vê o gigante Golias
falando contra o povo de Israel, e o povo tremendo de medo. E nenhum dos soldados se dispõe a lutar contra Golias. E Davi, um garoto, um jovem, se dispõe a lutar contra aquele gigante. E vence aquele gigante, você conhece a história. E Saul se apaixona por Davi. Fica impressionado com a intrepidez daquele garoto, que apresenta as suas credenciais, que apresenta o seu currículo, de que quando perguntaram para ele, como que você vai lutar contra Golias? Golias de Gate é alguém preparado para a batalha, é alguém que desde cedo se preparou para a batalha, e você é só um garoto, um pastor, que cuida das ovelhas de seu pai. E ele disse, eu cuido das ovelhas do meu pai. Mas quando vem o leão e o urso e ataca uma das ovelhas, eu parto para cima deles. E eu tiro as ovelhas da boca do leão e do urso. E assim eu vou fazer com esse incircunciso que está falando contra o povo de Deus. E ele vence Golias. E ele passa a andar lado a lado com Saul. Ele passa a comer à mesa de Saul. E ele passa a receber um cargo elevado no exército de Saul. Ele começa a conquistar batalhas para Israel. Ele começa a conquistar batalhas para Saul. Só que a fama de Davi começa a crescer. E diz que, vindo uma certa vez de uma das batalhas contra os filisteus, mulheres de todo Israel vieram para Jerusalém e começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E diz que naquele momento o coração de Saul se voltou contra Davi. Naquele momento ele se enfureceu contra Davi e ele começa a fazer uma perseguição sem medidas contra Davi, por causa de ciúmes. Por causa da fama de Davi que corria em todo o território de Israel e circunvizinhança. Mas, por consequências da desobediência de Saul, e ele não sabia, mas ele já havia sido rejeitado por Deus. Como eu falei, Saul, uma das personalidades dele é que ele era precipitado demais. E o precipitado demais, às vezes, ele é desobediente. E Samuel manda que ele espere eu voltar, e quando eu voltar nós vamos fazer sacrifício. E Saul, achando que Samuel não iria voltar, ele mesmo junta uns homens com ele, eu começo a sacrificar, e quando Samuel volta, diz, mas você não me esperou? Não é esse o seu ofício? E Samuel diz para ele, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. E muita gente não entende isso, de que o princípio para toda bênção está na obediência. Eu vou repetir isso, o princípio para toda bênção está na obediência. Não adianta sacrificar se você é desobediente. Contextualizando o que eu estou falando sobre sacrifício, não adianta você adorar, não adianta você louvar, não adianta você cultuar se você é desobediente. O caminho para a bênção está a partir da obediência a Deus. E Saul foi rejeitado justamente por causa da sua desobediência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 diz, então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Em outras palavras, o que Deus está dizendo, Saul é um desobediente. Em uma das batalhas que ele vai com o exército de Israel e que ele vê os seus filhos morrendo no campo de batalha, ele mais uma vez se precipita. Ele pega a sua lança e joga o seu corpo contra a sua lança e se mata no campo de batalha. Davi, nesse momento, já era escolhido rei, ungido rei de Israel. E aí então Davi agora ele é assunto ao trono, ele assume o trono de Israel.
E qual é a missão de Davi em assumir o trono de Israel? É derrotar os inimigos que estão à volta de Israel, consolidar o reino, fortificar o reino, transformar Israel em uma nação grande, poderosa, uma potência. E é o que Davi faz. Ele que sucedeu o rei Saul. Davi ele teve dezenas de filhos. A Bíblia relata 19 filhos. Mas Davi teve dezenas de filhos. Alguns historiadores vão dizer que Davi teve mais de 30 filhos. Com mulheres diferentes, com suas mulheres e com suas concubinas. Então, a gente conta por aí 30 filhos, pelo menos. Pelo menos. Mas dentro desse seio familiar, acontece uma história trágica. Dentro desse seio familiar, acontece um fato trágico. Um dos filhos de Davi, Amnon, se apaixona por uma de suas irmãs, ou por sua irmã de Absalão, Tamar. Isso eu falo sempre aqui, vocês vão lembrar. O que leva Amnon a se apaixonar por Tamar? O que leva Amnon a se apaixonar por Tamar é porque ele não enxergava Tamar como sua irmã. Ele enxergava Tamar como sua meia-irmã. Quando eu enxergo meu irmão como meio-irmão, eu sou capaz de matá-lo, eu sou capaz de traí-lo, eu sou capaz de vendê-lo. Porque eu não enxergo ele como irmão, eu enxergo ele como meio-irmão. Porque os irmãos de José venderam ele, porque eles não enxergavam José como irmão, enxergavam José como meio-irmão. Porque Amnon se apaixona por Tamar, porque ele não enxerga Tamar como uma irmã, ele enxerga Tamar como meia-irmã. Quando o meu relacionamento com os meus irmãos é um relacionamento em que eu enxergo o meu irmão, a minha irmã, como meio-irmã, como meia-irmã, eu sou capaz de coisas também. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos enxergar uns aos outros como irmãos e irmãs. Que eu me enxergue em você e que você se enxergue em mim. Que nós possamos congregar e comungar e ter a certeza e a consciência, somos filhos do mesmo Pai. Amém? Por favor, você pode falar com essa pessoa que está ao seu lado, diga, nós somos filhos do mesmo Pai. Nós não temos meu irmão, nós temos irmãos. Eu não tenho meu irmão, eu tenho irmão. Então Amnon, ele arquiteta um plano. Ele finge doença, ele chama seu pai. Ele deita na cama, diz que está muito enfermo, está muito doente. Por favor, mande minha irmã Tamar vir até aqui e cozinhar para mim. Eu estou com saudade dela, assim eu aproveito e vejo a minha irmã. Um plano diabólico, maligno, maldito. E Davi faz isso. Dá o recado a Tamar. Tamar junta suas coisas e vai visitar o seu irmão. Chegando lá, ela faz pães. Ela faz uma comida. Quando está pronto, Amnon manda todo mundo ir embora. E fica só ele e Tamar em casa, e ele violenta sua irmã. Trágico. A Bíblia diz que quando, logo após ele consumar o ato, ele sente asco de sua irmã. E manda ela embora. E ela diz, por favor, meu irmão, não faça isso, porque será mais desonroso ainda do que tu acabou de fazer comigo. E mesmo assim ele manda colocar a sua irmã para fora e trancar as portas da casa e não deixar ela entrar.
O texto diz que ela rasga suas vestes. Diz que ela se vestia de uma túnica longa em que as virgens se vestiam. Ela rasga suas vestes. Põe cinza em sua cabeça. E vai caminhando até a sua casa. Absalão fica sabendo disso e fica enfurecido com Aminon. Espera uma atitude de seu pai, Davi. 2 anos. Aminon fica esperando por uma atitude de Davi. Mas Davi não toma uma atitude, a agressão de Aminon à sua irmã Tamar. Então Absalão resolver por conta própria. Já que meu pai não resolve, já que meu pai não toma essa atitude, eu mesmo vou tomar. E Absalão então também arquiteta um plano maligno. E ele fala com Davi: meu rei, os meus servos estão tosqueando as ovelhas. O senhor não quer vir conosco? E eu quero que todos os meus irmãos venham comigo. E Davi falou: eu não posso ir. Eu não consigo ir, não terei tempo para ir. Mas eu vou falar com todos os meus irmãos. E Absalão fala: não deixe de chamar Aminon, ele é muito importante para ir. Davi desconfia, mas mesmo assim dá um recado para todos os filhos. E todos os filhos vão ao encontro de Absalão. E quando são todos lá, nos tosqueadores, em suas ovelhas, ele dá uma ordem aos seus soldados, aos seus servos, aos seus trabalhadores, dizendo: olha, quando Aminon estiver bem embriagado pelo vinho, vocês vão pegá-lo e vão matá-lo. E assim acontece. Aminon se embebeda, os servos de Absalão pegam Aminon e executam ele. Os outros irmãos, olhando aquela cena, fogem desesperados, voltando para o reino, porque os irmãos já acharam: Absalão vai dar um golpe de estado. Ele quer pegar o trono de papai e ele vai matar todos os homens, para que ele possa assumir o trono. Não era essa a ideia de Absalão. Era somente tomar a atitude que seu pai não tomou. Só que tomou uma atitude de forma errada. Após matar Aminon, Absalão ele foge, ele se refugia. Ele vai para o exílio. 2 anos que Davi não tomou uma atitude contra Aminon. Absalão foge, fica 3 anos exilado. Davi faz silêncio. A agressão de Aminon a Tamar. Davi faz silêncio. A agressão de Absalão a Aminon. 5 anos. Se passaram 3 anos e Davi agora manda chamar Absalão de volta para Jerusalém. E Absalão volta para Jerusalém. Mas Davi não vai visitar o filho. E nem chama o filho para recebê-lo em sua casa, em seu palácio. Absalão fica morando 2 anos em Jerusalém. E Davi não vai procurar seu filho e nem chama o seu filho para vir até ele. Absalão aguarda 3 anos para que o pai, ou 2 anos para que o pai o chame para ter uma conversa. E o pai não chamou. Absalão, para chamar a atenção, ele toca fogo na plantação de cevada de Joabe. E quando Joabe vai até ele para tirar satisfações, para saber por que, Absalão, que você tocou fogo em minha plantação, o que te fiz? Absalão, eu já te pedi 2 vezes para você falar com o papai, e você não fala com ele. Então toquei fogo na sua plantação para que você pudesse ouvir o meu pedido. Vá até o rei. Peça que o rei me atenda.
E o que ele julgar sobre mim eu aceitarei. O que ele determinar sobre a minha vida eu aceitarei. Mas por favor, pensa que o rei me atenda, porque eu não aguento mais o silêncio dele a mim. E Davi então manda chamar Absalão. E quando Absalão chega até a sala do rei, o rei não fala nada mais uma vez. Só beija seu rosto. E não fala nada com Absalão. Absalão fica frustrado com mais essa atitude ou falta de atitude de seu pai. Porque o que Absalão esperava? Confronto. Porque filho gosta de ser confrontado. Filho não quer que você fique passando a mão na cabeça dele todo dia, toda hora, mesmo ele estando errado. E se você faz isso, você está muito errado de não confrontar seus filhos nos erros deles. Veja o que Absalão ele fala. Vamos, 2 Samuel capítulo 14, versículo 32 e versículo 33. Olha o recado que ele manda por Joabe e a Davi. Ele diz: Absalão respondeu, mandei chamar você para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Jesus, melhor seria que eu lá permanecesse, quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Versículo 33. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Ele mandou chamar Absalão. Ele entrou, prostou-se com o rosto em terra diante do rei, e o rei saudou com um beijo. Só isso, e acabou a história. Absalão está clamando por socorro. Ele está dizendo: por favor, eu não aguento mais o silêncio de meu pai. Absalão, na verdade, ele não está pedindo uma audiência com o rei. Ele está pedindo uma audiência com o seu pai. Por favor, eu preciso da atenção do meu pai. Eu preciso que meu pai me olhe no rosto, e ainda que ele me condene à morte, mas que ele me olhe. Mas Davi não faz isso. Davi não faz isso. Então Absalão, ele frustrado com a falta de atitude de seu pai em confrontá-lo, ele começa a minar o reinado de Davi. Todo dia, diz que ele acordava de manhã, ia para a porta da entrada da cidade. E quando passava um com um problema, outro com um problema, se eu fosse rei, eu julgava a sua casa. Mas como Israel não tem rei, o rei não está nem aí para sua casa. Se eu fosse rei de Israel, eu iria dar solução para o seu problema. Ele começa a minar o reino de Davi. E daí ele tem uma ideia sobre um clã influente, uma cidade influente, Hebrom. Ele tem uma ideia e ele diz: eu vou falar para o meu pai que o tempo que eu estava em exílio, eu fiz um voto ao Senhor. E eu preciso ir em Hebrom para poder cumprir esse voto. Fazer um sacrifício ao Senhor. E ele fala com Davi. Davi permite que ele vá a Hebrom. Ele junta uns homens e vai até Hebrom. E chega lá e ele se declara rei de Israel. Ele manda que o povo grita, os outros também vão gritando juntos. E ele se declara rei de Israel. A notícia chega até Davi. E Davi agora tem que fugir de Jerusalém. Com sua família, com seus conselheiros e com o seu exército. Ele tem que abandonar a sua casa, abandonar o trono, abandonar o palácio, abandonar o rei, o reino, juntar-se o que pudesse. O que eu entendi até aqui sobre essa fuga de Davi, na verdade eu entendi isso hoje. Davi não foge por medo
de Absalão. Davi venceu Golias de Gate. Davi enfrentou Aquis. Os outros reinos, na verdade, é que tinham medo de Davi. Ele não foge com medo de Absalão. Porque Davi tinha um problema. Ele não sabia confrontar filhos. Ele sabia enfrentar gigantes. Ele sabia enfrentar reinos. Mas ele não sabia enfrentar problemas de filho. Todas as vezes que tinha uma crise familiar, Davi levantava o tapete e jogava poeira para baixo do tapete. Todas as vezes que tinha uma crise familiar, ele varria, levantava o tapete e jogava para debaixo do tapete. O tapete foi se avolumando e crescendo. Explode com Absalão. Aqui a gente entra no texto que lemos agora. Só para a gente dar um pano de fundo sobre o texto que lemos. Eu quero expor algumas lições de 2 Samuel 16 que lemos. Que eu aprendo com Davi. Ou aquilo que ele fez ou que ele deixou de fazer. Primeira coisa que eu aprendo no texto que lemos é que nós não podemos transferir a responsabilidade de ser pai e mãe. A responsabilidade de ser pai e mãe é intransferível. Eu não posso terceirizar. Eu não posso deixar que outros eduquem meu filho. Eu não posso deixar que outras pessoas eduquem meu filho, ensinem princípios para os meus filhos, porque os princípios que meu filho deve aprender são os princípios que eu tenho, que eu carrego e que eu acredito, que eu recebi dos meus pais, que eu recebo na minha igreja, que eu recebo da palavra de Deus. Então é intransferível o dever de ser pai e mãe. Eu vou repetir isso, é intransferível o dever de ser pai e mãe. Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é da Vânia. Essa responsabilidade é sua. Mãe, é sua, pai. Não é da igreja, não é da escola. É sua, é sua. Que o principal motivo da ruína da casa de Davi é que o Davi rei nunca foi o Davi pai. A principal ruína do reino de Davi, da casa de Davi, é que Davi foi um excelente rei, mas Davi nunca foi pai. Notemos na fala de Absalão com Davi, de que ele respeita Davi como rei, mas não há nenhum sentimento, nenhum relacionamento de Absalão com seu pai. Davi foi um excelente rei, mas como pai ele deixou muito a desejar. E onde eu encontro um problema nisso? Porque é impossível ser pai de 30. É impossível ser pai de 30. É impossível educar e formar 30 filhos. É impossível dar atenção para 30 filhos. Você vai chamar João de Antônio, Antônio de Rafael, de Manuel. Não dá. Não dá. Então nós não podemos transferir a responsabilidade de sermos pais. O dever é nosso. Seu filho, a sua filha, Deus entregou a você essa responsabilidade. São herança do Senhor e herança deve ser cuidada. Então, a primeira coisa que eu aprendo, não transfira a responsabilidade de ser pai ou mãe. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, você precisa ter consciência de quem você é em Deus. E não o que as pessoas falam a seu respeito.
Você precisa ter consciência de quem você é em Deus, e não o que as pessoas falam ao seu respeito. Simei, ele acusa Davi de ser assassino e de ser um bandido. Ele diz: olha, o sangue da família de Saul está sobre as suas mãos. Na verdade, Simei, por que ele está indignado? Pode tirar um pouquinho de som, tá, Douglas? Está muito alto. Por que Simei está indignado? Porque ele perdeu mordomias. Ele era da família de Saul. Então ele tinha suas mordomias. Ele está aqui enciumado, indignado, porque como se a culpa de assumir o reino fosse de Davi. É um caso que Davi deveria dizer para ele: pega uma escada, suba aos céus e reclame com Deus, porque eu não pedi reino, foi Ele que me colocou, foi Ele que me deu. Mas esse homem, Simei, ele está acusando Davi de ser um bandido, de ser um assassino, que as mãos dele são sujas de sangue. O sangue da família de Saul está sobre a mão de Davi. Versículo 6 do capítulo 16 que lemos diz: ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, contra todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. O cara não tem medo de ninguém. O rei está montado, está em sua montaria. O exército está aqui dizendo que a guarda de elite de Davi está à esquerda e à direita dele. Os conselheiros do rei estão ali e ele não está nem aí. Ele chama o rei de assassino, de bandido. Diz que as mãos do rei são sujas de sangue. Ele não se intimida com a presença do rei, nem de seus guardas. Simei, ele foi tão agressivo e desrespeitoso com Davi, que Abissai, ele pede permissão a Davi: deixa que eu corte a cabeça desse cão morto. Ele não pode falar assim com o rei, meu senhor. Deixa que eu corte a cabeça dele. Porque esse cão morto te amaldiçoa. E a resposta de Davi é maravilhosa. Mesmo num momento de crise, mesmo num momento de febre emocional, ele dá uma resposta consciente a Abissai. Versículo 10, Davi diz assim: o que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? A princípio parece que Davi concorda com ele. A princípio parece que Davi concorda, aceita a maldição de Simei. Mas se nós analisarmos bem o texto e o contexto, nós vamos perceber que não é isso. Como assim? Vamos ver, por exemplo. Primeiro que Davi, mesmo dentro dessa crise, ele mostra para nós lucidez, temperança. E eu olhei para isso aqui, eu falei: eu preciso aprender, nos momentos de febre, nos momentos de crise, de ter lucidez para agir, temperança, de não agir no fervor do momento, de se controlar, de ter equilíbrio, enxergar melhor e saber que decisão tomar e que hora tomar. Davi me mostrou isso aqui. Abissai chama Simei de cão morto. Veja aqui o que eu entendo no texto que Davi concluiu. Não se perde tempo com cão morto. Não se perde tempo com cão morto. Abissai já falou que ele é um cão morto. Deixa que eu corte a cabeça desse cão morto que está te amaldiçoando, meu rei. Davi falou: não. O que vocês têm com isso? Porque Davi entendeu. Não se perde tempo com cão morto. Tem um ditado popular que diz que é igual chutar cachorro morto, que é fácil. Então não se chuta cachorro morto. Eu aprendo que Davi está dizendo sobre isso. Se já está morto, por que eu vou gastar minha energia para chutar? Deixa lá.
Outra coisa que eu entendo no texto é que Davi entende que se Simei tem tamanha ousadia de proferir aquelas palavras contra ele, contra o rei Davi, só podia estar falando debaixo da autoridade de Deus. Porque o cara está cheio de autoridade. Ele está cheio de si. Ele está dizendo, olha, eu te amaldiçoo, seja amaldiçoado. Você, Davi, é o mal que Deus está te pagando agora. Davi, olha, para alguém falar assim comigo, ele só pode estar falando mesmo em nome de Deus. Só pode ser Deus que mandou esse cara falar, então deixa ele. Mas aí eu aprendi uma coisa aqui dentro disso. Preste atenção nisso. A responsabilidade não está em quem ouve, está em quem fala. A responsabilidade não está em quem ouve, está em quem fala. Simei está falando em nome de Deus, Davi só está ouvindo. Se eu falo em nome de Deus, a responsabilidade não está em você que está ouvindo, está sobre mim. E se eu falo em nome de Deus, sem que Deus tenha mandado, vai dar ruim. É o que Davi conclui nisso aqui. Deixa ele, já que é um cão morto, deixe-o. Ele está falando em nome de Deus. Então, se ele está falando em nome de Deus, amém. Agora, se não for falar em nome de Deus, se não for Deus que mandou ele falar, vai dar ruim. Uma outra coisa que eu aprendo, que Davi já havia colocado a responsabilidade da sua vida e do seu reino nas mãos de Deus. Quando ele está saindo de Jerusalém, o sacerdote Zadok, ele está vindo com os levitas trazendo a arca. Davi juntou tudo. Juntou algumas pessoas que compunham o seu reino, os conselheiros, seu exército de elite, e está saindo de Jerusalém. Zadok, o sacerdote, chama os levitas, vamos pegar a arca do Senhor. E vão levando a arca. Quando Davi vê que Zadok está levando a arca, pergunta, você está levando a arca para onde, sacerdote? Não, vai com o Senhor, meu rei. Davi fala, não. Volte e devolva a arca para o lugar de direito. Ela não me pertence. Ela pertence ao povo de Deus. Louvado seja Deus. E aí os levitas pegam novamente a arca e voltam para a tenda e colocam a tenda no lugar. As palavras de Davi nesse momento que me chamam muito a atenção, versículo 25, versículo 26, capítulo 15, versículo 25 e o versículo 26, 2 Samuel 15, versículo 25, versículo 26 diz, então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar de onde ela permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo o que for de sua vontade. Ele entrega a vida dele nas mãos do Senhor. Ele entrega o reino nas mãos do Senhor. E ele diz, ei Zadok, eu já falei com Deus. Eu já falei com o Senhor. Se ainda é do agrado dele que eu seja rei, ele me trará de volta. E eu verei a arca outra vez. E se não for da vontade dele que eu continue rei sobre Israel, que ele me tire. E assim como ele me levantou como rei, ele vai me abater e ele vai levantar outro como rei de Israel. Mas uma coisa é, o trono não permanecerá vazio. A minha vida eu entreguei, Zadok, nas mãos de Deus. O reino que não é meu, eu entreguei nas mãos de Deus. Davi entendia que ele nunca seria rei se Deus não tivesse escolhido. Ele era o menor da casa. Ele não tinha aspecto de rei. Ele não cuidava das ovelhas do pai dele. Ele cuidava das ovelhas malhadas de seu pai. Você sabe o que é ovelha malhada? Aquelas manchadas. Que quando transportavam o rebanho de um lado para o outro, as ovelhas malhadas é que iam na frente e à volta do rebanho.
que quando o leão, o urso, quando os lobos vinham, atacavam as ovelhas malhadas. E as ovelhas branquinhas continuavam lá. As ovelhas malhadas eram de valor muito inferior às ovelhas que não tinham nenhuma mancha. Então Davi não cuidava das ovelhas de seu pai, ele cuidava das ovelhas malhadas. De valor bem abaixo, bem inferior. Mas mesmo assim, Davi, ele cuidava muito bem daquilo que Deus colocava em suas mãos. Você quer coisas grandes? Comece a cuidar das coisas pequenas. Com afinco, com dedicação. Porque se eu não cuido de pequenas coisas com dedicação, com amor, Deus não vai confiar grandes coisas em minhas mãos. Porque Deus confia o reino de Israel a Davi. Porque uma ovelha malhada, quando via o leão e o urso, Davi ia atrás e trazia a ovelha de volta. Oh, Deus olha e fala assim, esse é o cara. Se ele arrisca a vida dele por uma ovelha malhada, o que será que esse cara não vai fazer? Por isso Deus o coloca no trono. Por isso Deus o escolhe como rei. Ele entende que ele nunca seria rei se Deus não tivesse o colocado. Davi entende uma outra coisa sobre o reino. De que ninguém pode me tomar aquilo que não é meu. Se não é meu, como vão me tomar? Davi entende que o reino não é dele. Que o reino de Israel simboliza, tipifica o reino de Deus. E é o reino do Senhor. Não é meu, é de Deus. Então, ninguém vai me tomar aquilo que não é meu. Ele entende isso. Se Absalão tomou, é porque ele se acha no direito de ser. É muito tranquilo. Eu aprendo com Davi aqui. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto. Saiba discernir quando é Deus que está falando, ou quando for a boca mentirosa e um coração vingativo que está falando. Saiba discernir, preste atenção, saiba discernir quando é Deus que está falando ou quando é uma boca mentirosa e um coração vingativo que está falando. Quem está falando, quem está amaldiçoando Davi? É Simei. É uma boca mentirosa, é um coração vingativo. Por quê? Ele está frustrado, porque perdeu os benefícios que tinha quando Saul era rei. E torcia contra o reinado de Davi. Quando acontece esse percalço de Davi fugir de Jerusalém, ele fala, agora sim, Deus fez justiça. Não falei que não ia dar certo? Não falei que não ia acontecer? Eu não falei que ia dar ruim, que ia entrar água? O Simei continua fustigando Davi, amaldiçoando, jogando pedras em Davi, dizendo, você é um usurpador, você é um bandido, você é um assassino. Mas Davi, ele sabia quem ele era diante de Deus. Essa é a parada. Não importa o que falem a seu respeito, o que te julgam. Importa é quem você é diante de Deus. Podem olhar para você e achar ou fazer um pré-julgamento de muita coisa para mim e para você, mas o que importa é quem nós somos diante de Deus. Davi nos mostra isso aqui, ele sabia quem ele era diante de Deus. Simei está chamando ele de bandido, de assassino, de usurpador. Mas o que Deus falava sobre Davi? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Paulo em Antioquia, ele dá o seguinte testemunho de Davi. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Quem testemunhou? O próprio Deus. E o que Deus? Quem Davi era para Deus? Isso que é importante. Quem Davi era para Deus? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel Salvador Jesus, como prometera. Quem é Davi? É aquele que da descendência sairia Jesus, o Salvador da humanidade. Quem é Davi? Davi é ladrão, é usurpador, é assassino?
que os salmos falam sobre Davi? Salmos 89, versículo 20, versículo 21 diz: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado, a minha mão o sustentará, o meu braço o fará forte. Esse é Davi. Não é um bandido, não é um usurpador, não é um assassino, não, é o ungido de Deus. É o ungido de Deus. O que dizem ao seu respeito? O que dizem ao seu respeito não determina quem você é. O que dizem ao meu respeito não determina quem eu sou. Mas a vida que eu levo diante de Deus, sim, isso determina quem eu sou. Isso determina quem você é. É isso que determina. Romanos 8:33, Paulo diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Davi, com suas ações, ele está falando o texto de Paulo. Quem me justifica é o Senhor. Simei está te amaldiçoando, Davi. Deixa ele amaldiçoar. Quem sabe Deus transforma a maldição que ele está proferindo contra mim em bênção, Davi está dizendo. Por que isso? Porque Davi tinha consciência de quem ele é diante de Deus. E você me dá licença aqui um minutinho que eu estou cozinhando. Tira aqui para mim, Wanderson, por favor. Ai, perdoa os irmãos que não gostam que eu ando de qualquer maneira. Os irmãos falam que eu tenho a roupa de domingo, né? Não, pastor, essa daí não é roupa de domingo. Me perdoe, mas eu estou cozinhando aqui. Não dá. Quarta lição que eu aprendo com Davi. Na crise, vão existir mãos para apedrejar, mas também vão existir mãos para te ajudar. Na crise, vão existir mãos para te apedrejar, mas também vão existir mãos para te ajudar. Louvado seja Deus. Simei, o cara era chato. Simei era chato. A comitiva de Davi está andando. E ele não parou e a comitiva passando e xingando, amaldiçoando. Não. Ele acompanhou a comitiva. Diz que eles iam andando e ele ia andando na parte de cima, tacando pedra, terra e amaldiçoando. Ele era chato. Mas, no momento da nossa crise, tem gente que joga pedra. Mas tem gente que estende a mão. Louvado seja Deus. Veja o capítulo 16, versículo 1. 1 e 2, na verdade. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte. Lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregados de 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: porque eu quero estender a mão para o Senhor nesse momento de crise. Por que você fez isso, Ziba? Porque eu quero estender as mãos para o Senhor nesse momento de crise. Olha o que Ziba responde: os jumentos servirão para montaria para a família do rei. Veja que ele está preocupado não apenas com o rei, mas com a família dele. Ah, meu rei, tem criança aí com o senhor. Os jumentos servirão para as crianças poderem cavalgar e não se cansarem. Os pães e as frutas são para os homens comerem. E o vinho servirá para você reanimar os que ficarem exaustos pelo deserto. Outras palavras, o que Ziba está dizendo? Me deixa estender a mão para o Senhor nesse momento. Mas muito mais humilde de quem oferece ajuda é quem aceita ajuda. Porque tem gente que mesmo no momento de crise, ela não aceita ajuda. Davi é rei,
Mas ele está passando por um momento conturbado, por um momento de crise. Mas ele usa uma vez mais de humildade e ele diz: sim, eu vou aceitar a Ziba. Não é o texto aqui, mas deixa eu contar aqui. Mas ele faz uma pergunta a Ziba: Ziba, cadê Mefibosete? Foi para Jerusalém, esperando com que o povo o aclame como rei, já que ele é da descendência de Saul. Aí sabe o que Davi faz? Ziba, tudo que eu dei para Mefibosete, agora é teu. Porque Mefibosete, Davi colocou ele na mesa dele. Quando ele estava lá esquecido em Lodebar, Davi trouxe ele e falou: agora você vai comer pão todos os dias comigo à minha mesa, como se fosse um dos meus filhos. E no momento da crise de Davi, Mefibosete vai para Jerusalém tentando dar um golpe de estado também em Davi. Ziba permanece fiel a Davi. Eu trouxe pão, eu trouxe bolo, eu trouxe frutas, eu trouxe vinho, eu trouxe cavalgadura. Eu estou contigo, meu rei. Tem gente que fala que está junto com você, mas na hora da crise, some. Estamos juntos. Ó, juntão. Na hora da crise, foge. Eu não preciso falar que estou junto com você, para no momento da sua crise, eu te estender a mão. Louvado seja Deus. Quinta lição que eu aprendo nesse texto: não deixe que seu espírito se rebele. Não deixe que seu espírito se rebele. Simei é alguém de espírito rebelde. Simei é alguém de espírito rebelde. E Deus dá tempo e oportunidade para um espírito rebelde se converter a Ele. Vou repetir: Deus dá tempo e oportunidade para que o espírito rebelde se renda ao Senhor. Deus dá tempo para que o espírito rebelde se converta a Ele. Davi, ele deu 3 oportunidades para Simei depois desse episódio aqui. A gente vai falar no outro culto. Davi deu 3 oportunidades a Simei e ele jogou as 3 oportunidades fora. Davi perdoou Simei 3 vezes. E ele não aceita o perdão de Davi. Ele joga fora o perdão de Davi. Mas Salomão dá mais uma oportunidade a Simei. Davi deu 3. Aí chega o filho de Davi, dá mais uma oportunidade a Simei. Salomão, ele chama Simei. E ele diz assim: você agora vai ficar em Jerusalém, eu podia te matar. Mas você vai construir uma casa para você em Jerusalém. E você está proibido de sair de Jerusalém. Só que todo espírito rebelde, ele é desobediente. Todo espírito rebelde é desobediente. Simei, a princípio, aceita a oportunidade. 3 anos ele fica em Jerusalém. Só que 2 escravos dele fogem, vão para Gate. E chegou a notícia para ele dizendo que os escravos dele estavam em Gate, lá com Aquis. Ele desobedece a ordem de Salomão e ele vai atrás dos escravos. E voltam com os outros escravos para Jerusalém. E aí contaram para o rei: rei, olha, Simei saiu. Ele foi até Gate buscar 2 servos dele. Te desobedeceu. Aí Salomão falou: é? Chama ele para mim. Aí chegou a hora do acerto de conta. E eu preciso te falar uma coisa. Todo espírito rebelde diante de Deus, Deus ele dá oportunidade e tempo. Mas chega a hora do acerto de contas.
Vou repetir isso. Todo espírito rebelde que não se converte ao Senhor Deus dá tempo e oportunidade. Mas quando jogamos fora o tempo e a oportunidade, chega o momento do acerto de contas. Davi não deixou arrancar a cabeça de Simei. Mas Salomão, após a primeira oportunidade que ele jogou fora, Salomão falou: esse não tem jeito. Meu pai deu 3 oportunidades para ele, eu dei mais uma. Caso perdido esse daí. E quando ele chama Simei, que chega até a presença de Davi, até a presença de Salomão, Salomão fala assim: por todo o mal que você fez ao meu pai, e por ter me desobedecido, eu falei que a sua vida, a sentença da sua vida estava sobre a sua cabeça. Você que decidiria sobre a sua vida. E você decidiu a morte. Já que você decidiu a morte, podem matá-lo. Ele morreu pelas mãos de Salomão. Mas vamos que não é essa a história. Então não deixe que o seu espírito se torne um rebelde diante de Deus. Não deixe. Porque Deus dá oportunidade e tempo. Mas a partir da oportunidade do tempo, chega a hora de Deus pedir contas, do acerto de contas também. 6ª lição que eu aprendo e eu encerro aqui, dentro desse texto. Na crise, Deus sempre nos conduzirá a um lugar de descanso. Na crise, Deus sempre vai te conduzir a um lugar que você pode descansar. Vamos ver o estado que Davi saiu de Jerusalém, irmãos. 2 Samuel 15, versículo 30. Davi é rei. Davi, porém, continuou subindo ao Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Pode deixar só ali, só o 30. Só o 30, por favor. É o rei Davi, que fugindo do confronto com seu filho, ele vai caminhando ao Monte das Oliveiras, caminhando, chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Como é que o filho pródigo chegou na casa do pai? Descalço. O que o pai logo providenciou? Sandálias. Porque só quem andava descalço? Escravo. Olha o estado que um rei está fugindo. Mas fugindo do quê? Da morte? Não. Fugindo do confronto com o filho. Porque não quer confrontar o filho. Nunca confrontou nenhum dos filhos. E agora o filho se rebelou, se voltou contra ele. O rei está saindo agora com um aspecto de escravo. Só que tem uma coisa em que eu consigo enxergar, apesar de todo esse cenário de horror: a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. É por isso que Davi escreveu: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O rei agora, ele está com a cabeça coberta, está chorando, está descalço, envergonhado e humilhado,
com uma comitiva junto com ele, mas atrás da comitiva está seguindo a bondade e a misericórdia do Senhor, porque é uma promessa de Deus, e Deus não falha em suas promessas. Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão por toda a minha vida. Ele saindo envergonhado, chorando, descalço, com a cabeça coberta, mas atrás dele está a bondade e a misericórdia do Senhor. Ei, você hoje pode estar aqui com a cabeça baixa, com a cabeça coberta, chorando, descalço espiritualmente, mas eu quero te falar uma palavra nessa noite: bondade e misericórdia te seguem, bondade e misericórdia te seguem, bondade e misericórdia te seguem. Aleluia. Que cortejo é esse? Que na frente tem gente chorando, tem um rei descalço, mas atrás vem bondade e misericórdia. Então Deus, Ele sempre nos conduz a um lugar de descanso, mesmo e apesar da crise. Veja isso. Versículo 14 diz que o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino, e lá descansaram. Vocês já sabem que quem confia, descansa. Quem confia, descansa. Quando Davi chegou ao seu destino, ele não chegou vitorioso, ele não chega triunfante, ele não chega forte. O texto diz que ele chegou exausto emocionalmente, por causa da rebelião de seu filho, exausto fisicamente por causa da caminhada longa, exausto espiritualmente por causa do peso em que ele não sabia como tudo terminaria. Mas a Bíblia diz que lá eles descansaram. Esse descanso não veio porque os problemas acabaram. Os problemas continuaram. Mas por que então que esse descanso veio? Porque Deus estava ali. Quando Deus está com você, Ele te coloca para descansar. Louvado seja Deus. E é assim também que nós devemos descansar. Descansar em Deus. Como? Confiando na soberania de Deus. Sobre aquilo que nós não controlamos. Eu não controlo isso, eu não consigo determinar isso, eu não consigo parar, frear isso, ou eu não consigo fazer andar. Mas eu confio que Deus controla todas as coisas. Como descansar em Deus? Colocando diante de Deus toda a nossa dor sem filtros. Não tem um filtro aí que você usa no Instagram para tirar foto? A gente tem que chegar diante de Deus sem filtro. Jacó, ele tinha várias máscaras. E quando Deus confronta ele no Val de Jaboque, enquanto ele não tirou todas as máscaras, Deus não trocou o nome dele. Enquanto você não parar de usar filtros para falar com Deus, você não vai encontrar descanso. Quando você ficar colocando um filtro para dizer que está forte diante de Deus, você não vai encontrar descanso. Agora, tire todo o filtro e fale com o Senhor: Deus, eu sou esse, eu estou assim, eu estou quebrado, eu estou moído, eu preciso de solução, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor venha me ajudar nesse momento de angústia. Eu gosto de Jeremias, quando ele chega diante de Deus, ele fala: Tu foste para mim como um ribeiro ilusório. Tu me seduziu e eu me deixei seduzir pelo Senhor.
É assim que a gente deve chegar diante de Deus. Por que isso? Porque não adianta você procurar palavras bonitas para falar com o Senhor, se a sua alma está angustiada e o seu coração está triste. Porque o próprio Davi, ele falou que ainda a palavra não chegou à boca e Deus já sabe qual é a intenção. Então, se achegue ao Senhor sem filtro. Terceira coisa para poder descansar é: continue a obedecer mesmo cansado. Mesmo cansado, continue obedecendo. Então, o que significa descansar em Deus hoje? Significa parar um momento. No meio do medo, pare. No meio da dor, pare. No meio da incerteza, pare. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu não sei quando tudo vai terminar, eu não sei como isso tudo vai ter, eu não sei como essa bagunça que está aqui vai se organizar, eu não sei, Senhor. Mas eu confio em Ti. E quem confia descansa. Eu não consigo enxergar o final dessa história, Deus. Mas eu confio num Deus que anuncia o fim desde o princípio. Eu não sei como essa história vai terminar, mas eu confio num Deus que anuncia o fim desde o princípio. E a minha vida está nas mãos desse Deus. O convite de Deus hoje não é para você ser forte, mas é para você descansar no forte. O convite hoje de Deus não é para você ser forte, mas é para você descansar no forte. Não é para você ter todas as respostas, mas é para você confiar naquele que já escreveu o final da história. Não é para dominar tudo, mas é para entregar tudo. Assim como Davi, você talvez tenha chegado cansado aqui hoje. Não estou falando do cansaço da viagem de vocês não, tá? Eu sei que vocês estão cansados. Mas estou falando de cansados da labuta da vida, das solapadas da vida, dos dissabores da vida, das tristezas da vida. Mas é aqui, nesse lugar, nessa hora, na presença de Deus, que você também pode encontrar alívio e descanso para a sua alma. Que Jesus, ele fez um convite, ele falou: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Espírito Santo de Deus, renove as nossas forças. Que Deus nos conduza a um lugar de descanso. Eu não estou falando da eternidade não, tá? Eu falo aqui mesmo, na terra. Que Deus nos conduza a um lugar de descanso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande por um vale de trevas e de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Convite hoje: descanse no Senhor, descanse em Deus. Todo lugar que você procurar um descanso não vai ser como o descanso que Deus tem para você.
Pode ser um descanso que o seu físico pode até descansar, mas a sua alma continuará cansada, continuará febril. O descanso que Jesus nos oferece é um descanso que refrigera a alma, que traz leveza para a alma, que tira a bagagem da alma e nos faz descansar nele, porque o descanso vem a partir da confiança. Já dei esse exemplo uma vez, vou repeti-lo aqui. Você esteve sentado aí nessas cadeiras, 1 hora de pregação. Você só sentou aí e conseguiu relaxar porque você confiou na estrutura da cadeira. Se fosse uma cadeira, uma estrutura que você não pudesse confiar nela, você não iria descansar. Mas como você observou e percebeu, essa estrutura me suporta, então eu posso relaxar, descansar. Deus é essa estrutura em que você pode se largar nele e ele suporta, e ele te faz relaxar, ele te faz descansar, ele refrigera a sua alma e traz leveza para o teu espírito. Davi descansou, os problemas continuaram, mas Deus conduziu ele a um lugar de descanso. Talvez amanhã os seus problemas virão continuar da mesma forma, mas hoje você pode sair daqui sendo conduzido pelo Espírito Santo a um lugar de descanso. Hoje você pode sair daqui já com um mapa pronto de Deus, dizendo: olha, você vai para cá, para esse lugar aqui, e aqui eu vou estar te esperando, eu vou te dar descanso e alívio para a alma. Vamos louvar o Senhor, que Deus te abençoe. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem, Senhor, que em Cristo firmes. Cante comigo. Se o trovão se o trovão e o mar, se o trovão e o mar Senhor, eu confio em ti, eu descanso em ti, Senhor. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero convidar os cansados. Quero convidar que você saísse do seu lugar. Se você viesse aqui, eu quero orar por você. Você que está cansado, está precisando de que Deus te encaminhe para um lugar de descanso. Você sai do seu lugar, eu quero orar por você nessa hora. Esse ambiente está tomado pela presença de Deus. O pior cansaço nosso não é o físico, é o cansaço emocional, é o cansaço espiritual. E esse cansaço só o Senhor pode aliviar. Mas com toda a certeza que eu trago em minha alma, aquele que conforta, que consola, que restaura, Ele está aqui. Como eu sinto Deus nesse lugar. Quero orar com você. O Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando já os corações nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele já está trazendo alívio. Já está trazendo refrigério às almas e aos corações. Porque esse ambiente está tomado pela presença de Deus. Receba alegria nesse momento, porque onde o Senhor está, há fartura de alegria. Receba abraço do Espírito Santo nessa hora. Porque Jesus, Ele falou que, olha, eu estou indo ao Pai, mas eu enviarei o outro Consolador, que estará com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então aquele que é o Consolador por excelência, Ele está aqui hoje. Ei, anda lá, chore, anda lá. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa hora, Senhor. Quantos pés cansados, Senhor,
Quantos pés feridos pelo caminho, pela caminhada, pela jornada longa da vida. Quantos corações, Senhor, machucados, magoados, quantas almas tristes. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu estás neste lugar, na pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, traga um refrigério para a alma cansada nessa hora. Traga consolo, Senhor, para a alma aflita nessa hora e preocupada. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Deus, que Tu venha conduzir os Seus filhos para um lugar de descanso, que Tu venha conduzir os Seus filhos para um lugar em que eles possam, Senhor, poder dormir. Deus, em nome de Jesus, noite de sono, dê uma noite de sono para os Seus filhos. Insônia, em nome de Jesus, bata em retirada nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, traga tranquilidade aos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, visita-nos, Senhor, nessa hora. Visita cada alma, cada coração nessa hora, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixe que seus filhos se precipitem, mas que eles venham confiar em Ti, porque quem confia descansa. Em nome de Jesus, que possam, Senhor, encontrar pela jornada do caminho mãos para levantar, mãos para ajudar, mãos, Senhor, para poder proteger, em nome de Jesus. E acima de tudo, que eles venham ter a certeza que em todo tempo Tu estás com eles, que em todo momento Tu estás com ele. Tu é Deus do monte, é Deus do vale, Tu é Deus do pouco e é Deus do mundo, Tu é Deus do sol, é Deus da chuva. Deus, e nós clamamos a Ti nessa hora por um milagre na vida dos Seus filhos, que haja renovo, que haja descanso para os Seus filhos. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Meu Deus, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu aleluia. também és Deus. Descansarei, pois sei. Aleluia. Diga se o trovão, se o trovão e o mar seguem, oh, aleluia, descanse. Em nome de Jesus. eu voarei, sobre as águas Tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei,